Dando sequência, pessoal, ao a nossa aula, a revisão, né? Na realidade, a revisão essa da segunda aula, ok? Que são as organelas citoplasmáticas de que eu falei. Vamos dar início aqui, tá? Definição. O que são organelas citoplasmáticas? São estruturas essenciais para o funcionamento e metabolismo celular. Sem organela, não tem como uma célula funcionar. Por isso que eu falei anteriormente que toda organela tem a sua função e a sua importância na célula, tá? Do metabolismo celular também nós falamos. Cada organela tem uma função específica dentro da célula, falado. Existem organelas membranosas e não membranosas, que possuem membrana, que fazem a sua proteção, tá? De acordo com a presença ou não de envoltório, que envolve organelas membranosas e organelas não membranosas. Quem seriam essas? São aquelas delimitadas, circundadas por algum tipo de membrana. Exemplo, a mitocôndria, cloroplastos, que eu falei de mitocôndria anteriormente, falei do cloroplasto, falei do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático, certo? E não membranosas, elas não são delimitadas, elas não têm nada que faça a delimitação dela. Quem são? Não são circundadas por nenhum tipo de membrana ou envoltório, ribossomos e citoesqueleto. Observação nisso, tá? De acordo com a função exercida, nós temos a função de sustentação e movimentação celular, síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas e metabolismo celular. De novo aí as células aí, ó. E eu mostrando aí, ó, um lisossomo, um cloroplasto, a parede celular, circundei para que vocês tenham, assim, que vocês observem bem, tá? Tanto na animal quanto na vegetal, tá bom? Citoesqueleto. Vamos para ele. Compreender bem direitinho o que já foi falado, mas vamos revisar. Manter a forma da célula e as junções celulares auxiliando nos movimentos da célula, tá? O citoesqueleto tem essa função. Ele mantém não só a forma, como as junções auxiliando no movimento das células. Vocês lembram que eu falei que a célula ela tem um formato de mosaico fluido, né? E mostrei até a vocês como era um mosaico, todos juntinhos assim. Exemplifiquei, mostrei bonitinho, não foi isso? Para vocês lembrarem. Constituído por proteínas estáveis, filamentosas ou tubulares, que são os microtúbulos. Falei dos microtúbulos, filamentos de actina e os filamentos intermediários. Pronto, tá aí o citoesqueleto, certo? Membrana plasmática na imagem aí que eu botei. E ainda coloquei tudo com nomezinho: ribossomos, retículo endoplasmático granular, que seria o rugoso, microfilamentos, ó, certo? Esses aí são os microfilamentos de actina. São aqueles filamentozinhos assim que parecem um macarrãozinho. Os filamentos intermediários, que parecem uma teia assim. Os microtúbulos. Aí mostrei a mitocôndria aí, que tá bem detalhada, bonita demais, gente. Microtúbulos. Vamos para ele, né? Que já foi dito, vamos rever ele novamente. Formados por proteínas denominadas tubulinas. Então não tem como errar, sabe? A proteína que forma o microtúbulo, porque o nome já diz tudo, tubulinas. As tubulinas se dividem em alfa e beta. Elas são responsáveis pelo movimento celular, movimentos de partículas na superfície celular e movimento intracelular, tá?
constituído por dois filamentos. O filamento de actina, eles são dois filamentos que eles se entrelaçam, sabe? Eles fazem, para dar mais resistência, ele junto com o outro, ao invés deles andarem assim, eles se entrelaçam. Fazem tipo uma correntezinha, tá? De actina. Filamentos intermediários. Olha aí a diferença de filamento de actina para filamento intermediário. Até na espessura. A espessura dele é um pouco maior, é mais larga, tá? São encontrados em regiões submetidas à tensão e constituídos por uma variedade de proteínas, como por exemplo a queratina, certo? Aquele filamento anterior são filamentos de actina, aqui é de queratina, nesse filamento intermediário. São responsáveis por manter as organelas nos seus devidos locais, conferir resistência mecânica às células e participar da junção entre elas, certo? Seria uma liga mesmo, por isso que ela é mais espessa, até pela milimetragem aí, vocês veem que ela é mais espessa, certo? Ela tem essa função de dar mais segurança. Cílios e flagelos. Falei e mostrei a vocês, cílios e flagelos. São estruturas móveis encontradas externamente em células de diversos seres vivos. Nós vemos também muito em bactéria. Os cílios são curtos, podem ser relacionados à locomoção e à remoção de impurezas. Até mostrei a vocês que nós temos cílios aqui nas narinas, que é para justamente impedir poeira, impedir a entrada de poeira, de foligem, do que está externamente que a gente não enxerga, de partículas pequenas, e se não tivessem os cílios, era direto. Aí os cílios, eles fazem isso, geralmente eles têm até movimento, que é para impedir a entrada de algumas partículas. Os flagelos, eles já são longos e se relacionam à locomoção de certas células. Mostrei no primeiro slide, na primeira aula, o neurônio. Aí no neurônio vocês veem com bastante nitidez um flagelo, tá? Que tem essa funcionalidade aqui de locomoção, de não só locomoção, porque no neurônio ele, além de facilitar a locomoção, também facilita a ligação de um neurônio a outro. Forma, ambos são cilíndricos, exteriores às células e cobertos por membranas plasmáticas. Microtúbulos de tubulinas periféricos, mas microtúbulos centrais. Aqui estão os exemplos, onde eles podem estar também. Cílios e flagelos estão aqui na segunda imagem, certo? Imagem de cílios, aqui numa bactéria, e de flagelo, num protozoário. Aqui é um tubo, né? Um microtúbulo, certo? Centríolos ficou também bem definidozinho na mente de vocês. Nunca mais na vida vocês erram, porque eu falei bastante em sala de aula. São organelas não envolvidas por membrana e que participam do processo de divisão celular. Expliquei a divisão, expliquei tudo bem direitinho para vocês, o processo. Estrutura: 9 trios de microtúbulos proteicos que se organizam em cilindros, tá? Então pronto. Isso aqui também é outra coisa que não tem como errar. Ribossomos. Os ribossomos eu deixei bem claro a vocês, que outra coisa que ficou na memória de vocês, nunca mais vocês erram na vida. Onde eles estão na célula, onde eles preferem estar, tá? Onde nós podemos encontrar. Não é uma organela membranosa, assim como os centríolos. Consistem em amplos complexos de proteínas e moléculas de RNA, 4 nos eucarióticos e 3 nos procarióticos, tá? Função: servir de sítio de tradução, ou seja, síntese de proteínas. São eles que fazem a síntese de proteína, tá? Eles vão... A
fita, ela tem essas... como é que a gente diz? De forma bem clara a vocês, assim, de forma que vocês entendam. Eu expliquei. Mas a fita, uma vai encaixar na outra. Quem com quem, certo? É, todas essas junções são feitas bem particulares, sabe? Todas são feitas iguais. Se houver alguma coisa que não encaixe, essa fita já não funciona. Então, essa tradução é feita dessa forma, é uma cópia, é feita uma cópia, certo? Para que haja síntese de proteínas. Vou até... Adenina com timina e guanina com citosina, certo? Na fita de RNA, a gente vai ter uracila substituindo. Mas isso aí é coisa que vocês vão ver lá na frente, tá? Os ribossomos, eles podem ser encontrados livres ou associados ao complexo Golgi, ao retículo endoplasmático rugoso. Falado já na aula anterior e revisado e repisado, para que ninguém erre mais isso. Livres, encontrados no citoplasma, ribossomo único ou poliribossomos, são responsáveis pelas proteínas presentes no citoplasma e essenciais para a estrutura deste. Células que armazenam proteínas. Associados ao retículo endoplasmático rugoso, não liso, rugoso. Associados à membrana exterior do retículo endoplasmático, aí botei aqui rugoso entre parênteses, células secretoras, são responsáveis pelas proteínas empacotadas, estocadas, em vesículas no citoplasma e que são exocitadas. Falei de exocitada, né? Externa. Exocitose vai para fora, tá certo? É o que vai sair. Pronto. Presentes em células eucarióticas, tá? O retículo endoplasmático está presente em células eucarióticas. Outra coisa que eu falei para vocês e espero que vocês estejam bem lembradinhos. Quem é que tá bem ligadinho ao núcleo? O retículo endoplasmático, qual? Rugoso, certo? Não errem nunca mais na vida isso. São estruturas com organização de paredes semelhante a uma membrana plasmática que formam uma rede de canais interligados. Fácil. Vocês olhando, a figura, vocês identificam na hora, tá? Retículos interligados e de transição gradual. Eles estão interligados de transição gradual, sim. Eles fazem uma transição. O rugoso, constituído por sacos achatados, cujas membranas contêm a presença de ribossomos, que são grânulos. Vocês veem logo na parede, logo um bocado de bolinha grudada, vocês já sabem que são os ribossomos, que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso. Aderidos à sua superfície externa, tá? Tá aí, ó, a imagem assim, bem nítida. Podem ser também denominado ergatoplasma. Falei disso. Se cai uma questão perguntando a vocês quem é o ergastoplasma, aí e vocês vierem com dúvida, sinceramente, viu? O retículo endoplasmático liso, até a forma dele é diferente. Constituído por estruturas membranosas tubulares de superfície lisa, pois não possuem ribossomos aderidos. Se vocês não veem ribossomos na parede externa dele, não é rugoso, é liso. Função: rede de distribuição de substâncias dentro da célula, certo? É quem distribui as substâncias dentro das células. O liso: produção de lipídios, liso, lipídios. Vocês lembrem logo, liso, lipídios. Exemplo: colesterol, hormônios esteroidais e desintoxicação do organismo, tá? O rugoso é só proteção de proteína, produção de proteínas. O liso, vocês lembrem a diferença: rugoso, produção de proteínas, liso,
produção de lipídios, tá? Lipídios. Exemplo de lipídios, colesterol e hormônios esteroides ou esteroidais, tá certo? E a desintoxicação do organismo. Lembrem desse detalhe. Complexo de Golgi ou Golgiense. Constituído por estruturas membranosas, achatadas, empilhadas entre si. Dictiossomos. Vão me dizer que não sabe o que é, né? Apareça algum dia de prova se cair uma questão dessa para me dizer que não sabe o que é um dictiossomo, tá? Vocês lembram que eu até disse, olha, vocês pegam um guardanapozinho, dobrem ele todinho. Dobrem. Que vocês vão lembrar de um complexo de Golgi. Função. Responsável pelo armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias da célula. Então pronto. Caiu uma questão em que está falando em armazenamento, empacotamento, transformação, complexo de Golgi, tá? Direcionamento para o meio extracelular. Exemplo, enzima digestiva, certo? Lisossomos. São bolsas membranosas que possuem enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Toda vez que eu falo em enzima, eu falo em quebra. Lembra que eu disse a vocês que enzimas, elas geralmente estão associadas a quebras. No lisossomos, elas fazem a quebra, tá? De substâncias orgânicas. Função, digestão intracelular. Se tem enzima, tem digestão, tem quebra, tá? Aí expliquei aqui, ó, botei aqui, ó, essa imagem tá bem nítido, certo? Da exocitose, ó, que eu falei pra vocês, ó, que é quando externa, quando coloca pra fora, acontece uma exocitose de resíduos. A partícula alimentar, ela entra através de uma fagocitose, a parede vem, cria esse vácuo e engloba o que ela quer e arrasta para o centro. E aí, depois que ela fagocita, o fagossomo, ele vem e começa todo o processo, tá? Aí entra o lisossomo em questão, com a enzima, estão lembrados, né? Aí vai na sequenciazinha e vocês vão entender bem direitinho, que eu já expliquei aqui, deixei bem claro. Peroxissomos são bolsas membranosas que possuem certos tipos de enzimas digestivas. Alguns tipos de enzimas digestivas também podem estar no peroxissomo. Enzimas e catalase. Difere-se do lisossomo, sim. Por causa do quê? Da catalase, que é um processo peróxido de hidrogênio, onde está envolvido o peróxido de hidrogênio. Aqui na sequência eu vou mostrar aqui, ó. Água mais oxigênio, H2O2, peróxido de hidrogênio. A água é só H2O, né? Mas aqui tem 2 moléculas a mais. Então, quando acontece isso, há uma degradação de gordura e aminoácidos, certo? O peroxissomo, ele faz isso. Ele tem esse poder de fazer essa catalase, certo? Só o peroxissomo, ok? Mitocôndria. É a coisa mais linda do mundo, gente. São organelas presentes apenas em células eucarióticas, animal e vegetal. O tamanho, a forma, a quantidade de mitocôndrias varia de célula para célula, tá? A depender da célula, vai ter mais de uma mitocôndria, diversas mitocôndrias, aí vai de célula para célula, onde há mais necessidade de respiração e de geração de ATP, tá? Função, respiração celular, decorrendo em produção de energia celular na forma de ATP. Dito e revisto. Aqui, a mitocôndria, botei aqui para você, não vou nem cabe a mim explicar para vocês um processo desse, de um ciclo de Krebs, porque não seria para vocês agora no momento, tá? Mas entendam que para que haja essa formação de ATP, essa energia toda que a célula gera, tudo isso se passa em um ciclo que nós estudamos na frente, é um ciclo de Krebs, ok? Hidrogenossomos e mitossomos. Vamos neles.
São organelas presentes apenas em alguns protozoários e fungos, que vivem em ambientes desprovidos de oxigênio, anaeróbicos, tá? Aqui eu coloquei um protozoário aqui, essa bichinha que tem esses dois olhinhos, ó. Quando vocês forem fazer parasito, vocês vão enxergar bem bonitinho nas fezes, viu? Que é uma giardia, bom? São estruturas que evoluíram a partir de mitocôndrias. Também pode se autoduplicar. Tricomonas vaginalis e giardia lambia. Aqui está uma tricomonas. A tricomona, quando a gente vai enxergar ela no microscópio, quem está com tricomoníase, quando a gente faz a lâmina, é muito bonito de ver tricomonas porque ela se movimenta muito. É uma célula muito agoniada e ela fica assim girando. Tricomonas, geralmente, quem tem problema de tricomonas tem uma coceirinha vaginal, tem aquele incômodo, certo? E espero que qualquer dia nós vejamos no microscópio. Eu tenho essa oportunidade de mostrar a vocês um tricomonas, que vocês vão achar muito interessante. E a giardia, eu acredito que nas lâminas de parasito da faculdade possa ter algum que tenha giardia, para vocês observarem, porque tem essa aparência assim de carinha mesmo, com dois olhinhos. É bem interessante. Núcleo. Constituído pela carioteca, certo? Carioplasma e nucleolo, tá? São presentes em células eucarióticas. É onde vai estar o quê? Material genético. Elas têm esse núcleo, eles têm esses poros na parede, que é justamente o que facilita a entrada e saída de substâncias também para o núcleo, tá? Do mesmo jeito que tem a membrana plasmática na célula, onde tem as proteínas de membrana que facilita a entrada e a saída de materiais, o núcleo possui esses poros também, que facilita a entrada e saída, tá? De material. Carioteca. Espaço perinuclear, RNA ribossômico, válvulas, DNA mais estonas. Estonas também são proteínas, tá? Olha aqui o núcleo com a carioteca, mostrando a vocês. A membrana externa, a membrana interna, nucleolo, os poros que eu falei, a cromatina, tá bom? Essa imagem tá perfeita. Se por acaso eu colocar uma imagem dessa na prova, para que vocês me descrevam tudo que vocês estão vendo, não errem, porque tá bem exemplificado e vocês vejam isso bem direitinho, viu? Cloroplasto. Função. Responsável pelo processo de fotossíntese nas células vegetais e contém um pigmento chamado de clorofila, certo? Quem faz a síntese é o cloroplasto, certo? Através da absorção do sol, tá bom? Faz a fotossíntese. Vacúolo de suco celular. Característica: tem estrutura saculiforme. Suco celular, característica saculiforme, parece um saco, ocupando cerca de 90% do volume da célula vegetal. Responsável pelo controle osmótico, certo? De quem entra e quem sai, quem está mais concentrado, quem está menos concentrado. E da manutenção da pressão hidrostática. Hidro está ligado a quê? A água, né? A líquido. A estática, equilíbrio, certo? Armazenamento de substâncias e reserva energética. Foi. Vamos para a próxima revisão da próxima aula, ok?